pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paula e seja muito bem-vindo a esse canal. Pessoal, hoje nós vamos preparar uma receita de pão de queijo funcional, um pãozinho de queijo mais fit, feito de inhame. Isso mesmo, essa batatinha aqui que eu já deixei separadinha para vocês verem. Olha que bacana, ela é parecida com uma batatinha mesmo, aquela batata inglesa que a gente está acostumado a ver, porém ela tem uns pelinhos por cima. A gente vai fazer o nosso pão de queijo com essa batatinha, com o inhame, para dar aquela equilibrada nas farinhas que vão no pão de queijo, que a gente vai utilizar polvilho doce, polvilho azedo, que são farinhas mais refinadas. Então a gente vai utilizar a fibra do inhame, né? A gente vai estar utilizando ele no nosso pão de queijo para deixar ele mais funcional e mais saudável para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então primeiro a gente vai começar descascando o inhame, lembrando que o inhame, pessoal, além de ter muita fibra, ele ajuda a aumentar a nossa imunidade, vitamina D, então tem até mesmo vitamina C. Então é bem bacana para nossa saúde. Então, bora fazer um pão de queijo delicioso, também bem mais funcional e mais fit. A gente vai começar descascando, então, como eu estava falando, o inhame, né? E a gente vai colocar a cozinhar. Esse seria o primeiro procedimento ali, primeiro passo do nosso pão de queijo de inhame, beleza? Pessoal, que eu já descasquei todo ele, eu vou dar uma lavadinha, né? E daí vou voltar para colocar a cozinhar. Eu vou picar ele em pedacinhos bem pequenininhos para que ele possa cozinhar um pouquinho mais rápido. Gente, o nosso inhame já tá cozido, eu já amassei aqui com o garfo, já coloquei aqui no nosso copinho medidor. Tem aproximadamente 1 xícara de inhame amassado aqui e cozido. Aqui nós vamos também utilizar para o nosso pão de queijo. Aqui tem 3/4 de xícara de queijo, mas se você gosta de um pouco mais, não tem problema, você pode colocar mais queijo. Só não coloca muito queijo, porque senão ele vai ficar um pouquinho molenguinho por dentro e às vezes você não vai gostar da textura. Nós vamos utilizar 2 tipos de polvilho, que seria o polvilho doce e o polvilho azedo. É para dar aquela equilibrada, então é 1 xícara de cada polvilho. O polvilho azedo, ele é responsável por dar aquela casquinha crocante por fora do pão de queijo, e o polvilho doce para deixar ele um pouquinho mais macio ali por dentro. Então ele dá aquela equilibrada de crocante por fora e macio por dentro. Então aqui tá os 2 polvilhos já separadinho. Então vai ser 2 xícaras. Nós vamos utilizar, em vez de óleo, nós iremos utilizar azeite de oliva. Mas se caso você não tiver em casa ou se você não gosta do gosto do azeite de oliva, você pode trocar por óleo de girassol, que também não vai ter um sabor tão residual. Nós vamos utilizar 2 colheres de sopa de azeite de oliva, né? Ou se você não tiver a colherzinha medidora, você pode utilizar 30 gramas de azeite de oliva. Uma pitada bem generosa de sal. O queijo que eu estou utilizando, ele não é muito salgado, então eu coloquei aproximadamente 1 colher de chá de sal para a massa toda. E para finalizar, nós vamos utilizar também um ovo. Se caso você tem intolerância ao ovo ou você não quer colocar nenhum derivado de animal no pão de queijo, você pode utilizar água no lugar do ovo, né? Não tem problema, você pode estar utilizando ali aproximadamente 50 gramas de água e você pode deixar o queijo de fora, que ele não vai mudar muito a textura. Claro que o gosto, né, de queijo e tudo mais, que é aquele saborzinho gostoso, aquele molhadinho e puxa de dentro do pão de queijo, muitas vezes é feito pelo queijo, né? A gente sente ali o queijo no meio. Mas, se caso você não quiser utilizar o queijo, né, se você for vegano, por exemplo, e você quer fazer somente o pão de queijo com o polvilho e com o inhame, você pode fazer que dá certo. Eu já testei, dá super certo. Não é obrigatório você utilizar o ovo e nem o queijo, né? Você pode fazer essa substituição. O queijo, no caso, você tiraria e o ovo você colocaria água no lugar do ovo, bem tranquilo.
Pessoal, nós vamos começar colocando tudo na nossa bacia, porque nesse caso é mão na massa mesmo. Nós não vamos utilizar batedeira e nem liquidificador, porque ele fica uma massinha para modelar. Então é como se fosse amassar o pãozinho mesmo. Vem comigo que a gente vai colocar a mão na massa agora. Primeiro eu vou colocar aqui na bacia o nosso inhame. O nosso óleo. Interessante, pessoal, sempre raspa bem os ingredientes. Vou colocar o queijo. Não tem uma ordem específica, né? Você pode colocar a ordem que você quiser, mas é sempre interessante a gente colocar os líquidos por primeiro, né? Então, é interessante a gente colocar os líquidos sempre por primeiro e finalizar com os secos por cima. Eu vou dar uma pré-mexidinha aqui para dar uma incorporadinha nos nossos líquidos. O nosso sal, para não esquecer, que às vezes eu esqueço do sal. Aí pãozinho de queijo sem sal não é gostoso. Eu particularmente gosto dele com bastante saborzinho. E agora, os nossos polvilhos. Eu vou estar só uma pré-misturada aqui, mas depois eu termino modelando com a mão. Amassando um pouquinho mais e modelando com a mão. Pessoal, a nossa massinha ela já ficou pronta. Eu achei que ela estava ficando muito seca quando eu amassei, então eu acrescentei mais um ovo, então ela ficou um pouco mais proteica, né? Às vezes ela dá certo com o ovo, mas você também precisa se atentar se o polvilho que você está utilizando, ele não está sugando mais água do que o normal. Então o polvilho que eu estou utilizando hoje, né, eu não tinha testado ele, então eu precisei acrescentar mais um ovo. Então primeiro você coloca um ovo só, depois se você vê que ela tá ficando muito seca a massa, você acrescenta mais um. Não acrescenta os dois de uma vez, porque pode ser que não precise, né? Então aqui, ó, ela fica uma massinha como se fosse uma massinha de pão, bem facinho de modelar. Eu até deixei um pouquinho de azeite aqui do lado, porque se caso eu precisasse passar um pouquinho de azeite na mão, ela ficaria mais fácil de eu modelar, mas eu acredito que talvez não precise. E eu vou colocar na forminha. Você pode deixar um espacinho entre eles, né? E bora enrolar o nosso pãozinho de queijo. Ele fica com a textura perfeita de pão de queijo. Você não diz que é um pãozinho de queijo feito com inhame. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Se caso o seu forno for um pouquinho mais fraco ou um pouco mais forte, você tem que cuidar a partir dos 20 minutos se ele já não está dourado. Então, se ele começar a ficar douradinho por cima, ele pode ser que ele fique um pouco seco. Então, você deixa um pouquinho menos no forno. Então, a partir dos 20 minutos, você já vai monitorando se ele já não está douradinho por cima. Mas eu vou deixar aproximadamente 25 minutos no meu forno. Já volto. Pessoal, uma dica rapidinho para vocês. Eu não vou assar todo ele hoje, então o que eu vou fazer? Eu vou congelar o que sobrou, eu vou enrolar todos os pãozinhos de queijo e vou congelar. Se você quiser fazer isso e você fizer mais quantidade, digamos que você dobre a receita ou você pode até triplicar a receita,
né? Se você conseguir amassar ali na mão 3 vezes a receita, é bem bacana para você ter no freezer, né? Para o teu dia a dia, às vezes para você receber alguém em casa no final de semana e você ter isso ali no freezer é super prático, super rápido, você já tem prontinho, fez tudo de uma vez. Então você pode colocar também naqueles saquinhos para freezer, depois que ele estiver congeladinho, congela numa bandeja, né? Deixa ali no freezer, depois que ele está congeladinho, tira tudo, coloca naqueles saquinhos e mantém ali no freezer por aproximadamente uns 2 meses, é bem tranquilo. Depois vocês tiram, bota diretamente no forno. Ele vai demorar um pouquinho mais para assar, porque uns 5 minutinhos ele vai ficar descongelando. Então, se você gastava ali 25 minutos no pãozinho de queijo que ele tá fresco agora, vai demorar uns 30 minutinhos ele congelado. Mas se você tiver air fry, por exemplo, vai ser uns 10 minutinhos na air fry, bem tranquilo, ele já vai estar perfeito para você consumir. Essa é a diquinha aí para vocês. Poder fazer aí no dia a dia, sem precisar muitas vezes estar colocando a mão na massa toda semana. Quando você quiser um pãozinho de queijo, você já vai ter ele pronto no seu freezer.